nome é Hélio Pires, sou cardiologista, mas dentro da cannabis medicinal já tem pelo menos uns 4 anos que eu atendo tudo relacionado, desde crianças a pessoas idosas. A ideia é ampliar cada vez mais os tratamentos voltados para a cannabis medicinal e desmistificar bastante aí o que a gente vê dentro desse mundo. Pensando em desmistificar mesmo, em ampliar a educação, por onde que você se comunica com os teus pacientes, com as pessoas interessadas? Bacana. Meus canais principais é o Instagram e o YouTube. Eu fiz questão de ter mídias sociais porque é onde é a nova televisão, né? É onde a gente consegue divulgar conhecimento. Minha missão é divulgar conhecimento de uma forma que o leigo, né, que o paciente consiga entender. Não são canais voltados para médicos nem para cientistas. Claro que a gente sempre traz conteúdo relevante para os dois casos, mas minha meta é trazer conhecimento para os pacientes, para a gente quebrar preconceito e cada vez mais evoluir dentro da cannabis medicinal. Doutor, quais são as 3 principais dúvidas dos teus pacientes que você recebe lá no canal? Cara, assim, a disparada é se a cannabis medicinal pode trazer alteração neurológica, né? Perda de memória, se pode atrapalhar trabalhar, trazer o efeito psicoativo que a gente geralmente vê na planta fumada. E não, a cannabis medicinal, principalmente da forma que é permitida no Brasil, a gente tem uma legislação que permite uma concentração de THC muito, né, controlada, que é o fitocannabinoide responsável por esses efeitos psicológicos, né, alteração neurológica. Então, como a gente tem esse controle, as medicações, os produtos que são prescritos geralmente não trazem nenhum efeito psicoativo. A gente pode tratar, inclusive trata muita criança, muito idoso, muitas pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a cannabis antes, a gente trata sem nenhum risco de efeito psicoativo justamente por conta dessa legislação brasileira que permitiu a gente tratar dessa forma. Essa foi a primeira pergunta, uma das mais que aparecem lá no seu site. Quais são as outras 2? Outras 2. E aí, cannabis medicinal ajuda no sono? Né? Que a gente tem aquela ideia cultural de que a pessoa que utiliza a cannabis de forma recreativa fica mais sonolenta, aumenta a fome. E sim, a cannabis medicinal ajuda no sono, mas não necessariamente por conta do THC, que é aquele psicoativo que eu comentei. Existem outros fitocannabinoides muito importantes, inclusive o CBD, que é o mais estudado, mas um hoje muito estudado, que é o CBN, o canabinol. Ele ajuda demais, tanto na indução do sono, quanto na manutenção do sono. E aí vem a terceira pergunta. Beleza, doutor, eu sei que ajuda no sono, mas eu vou ficar muito sonolento durante o dia? E não, a ideia é você melhorar a qualidade do sono naquele período que você está dormindo, sem o efeito colateral de ressaca que alguns pacientes às vezes referem usando algumas outras medicações. Tem medicações que ajudam a dormir, mas no dia seguinte fica difícil para levantar, fica aquela preguicinha, falta de energia. Na cannabis medicinal a ideia é que isso não aconteça. É a gente melhorar a qualidade de sono enquanto a pessoa está dormindo, mas sem esse efeito, né, de retardo, de aumento da sonolência no dia seguinte. Doutor, senhor como cardiologista, eu tenho uma dúvida. Cannabis medicinal pode aumentar o risco de ataque cardíaco? Quando, né, as pessoas sabem que eu sou cardiologista, é até uma das perguntas bem frequentes também. Tem muitos pacientes cardiopatas que já infartaram, que têm algum tipo de arritmia, que procuram um consultório. Às vezes eles já fazem uso de óleo, do óleo de cannabis, mas sem saber, sem aquela segurança, e acabam me procurando. Inclusive, foi o tema do meu TCC foi a avaliação da cannabis medicinal inteira dentro do sistema cardiovascular. A gente viu que dentro da cannabis medicinal existem vários compostos, CBD e THC são os mais estudados, e o que a gente já sabe é que o CBD, o canabidiol, ele não tem nenhuma relação com o aumento de risco cardiovascular. Inclusive, a gente tem até alguns pacientes em protocolo de tentativa de controle de arritmia com CBD isolado que está tendo excelentes respostas. Tomava medicações dose altas para controle de frequência cardíaca da parte cardiológica. Após iniciar o CBD isolado, a gente conseguiu melhorar essa frequência cardíaca sem utilizar tantas medicações cardiológicas. Então, são estudos promissores, ainda tem muito estudo acontecendo, mas o que a gente já tem a certeza dentro de todos os artigos, né, que eu levantei no TCC, não tem nenhum estudo que comprove que a cannabis medicinal, da forma certa a ser usada, aumenta risco cardiovascular. O THC, por lado, ele sim pode ter alguns detalhes que a gente tem que ficar de olho, mas levando em consideração o Brasil, a legislação do Brasil e as formas de THC que a gente pode prescrever, na grande maioria das vezes a gente consegue também prescrever o THC em algumas situações sem muitos riscos. Então a gente não tem nenhum estudo que comprove que a cannabis medicinal aumente risco cardiovascular, nem cerebral, né, que a gente quando fala de coração às vezes a gente pensa também em AVC, derrame. Então alguns estudos que tentaram falar isso foram estudos mal feitos, com vários vieses de realização e que realmente com relevância estatística não tem nenhum estudo que aumenta risco cardiovascular, não.
É um tratamento seguro? É um tratamento seguro, claro, desde que seja feito com um profissional habilitado, que entenda o que está fazendo, não só pegar o do vizinho e passar a tomar por conta própria. Não, a ideia realmente é você ter um acompanhamento cardiológico, até porque cada doença, dentro do coração, né, outras doenças também, a gente vai ter um tratamento diferente. Tem pacientes com arritmia que a gente vai tratar com um tipo de cannabis, tem pacientes com insuficiência cardíaca que a gente vai utilizar outro. Então, por mais que não faça mal, tem que saber o que se está fazendo para a gente ter uma segurança na hora do tratamento. Por fim, qual é o maior mito sobre cannabis que você vai derrubar agora? Cannabis não é do mal, gente. Cannabis é do bem. O que a gente tem muito é preconceito. E é o que eu falo. Minha missão é quebrar preconceito, trazer informação para as pessoas e desmistificar. Cannabis não é uma droga. Cannabis é uma planta maravilhosa que tem muitos benefícios. E meu objetivo, né, como médico, pensando como médico, para trazer a saúde para as pessoas, não só tratar o paciente, mas trazer conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é a base para a gente quebrar esse preconceito.